E a Covid-19 é uma realidade entre nós e sabemos que ainda não há vacinas disponíveis para combater esse potente vírus. Mas alguns tratamentos têm sido testados e o mais evidente deles é o uso da cloroquina. Para entendermos mais sobre essa droga, a gente conversa agora com Daniel Jesus, ele que é diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença, Daniel. Boa tarde, Daniel. Obrigado a vocês, Estamos aqui para tentar ajudar um pouco. E se você de casa quiser participar do nosso bate-papo, mande a sua pergunta no nosso WhatsApp no 62-3201-7700. Então, eu queria começar entendendo o que é a cloroquina, para que ela serve. Vamos lá. Cloroquina é um medicamento bem antigo da classe dos quininos. Os quininos ficaram famosos por causa do tratamento da malária, da artrite e de outras patologias autoimunes. Geralmente ele dá uma modulada, uma modificada nessas doenças autoimunes, essas doenças que geralmente o organismo começa a reagir. Que não são provocadas por vírus. Sim, não são provocadas por vírus. Aí depois, na década de 90, começou a se notar que a cloroquina, e principalmente o derivado mais seguro da cloroquina, a hidroxicloroquina, tinha uma ação positiva na chikungunya, uma ação laboratorial na dengue e outras doenças. E agora, com o novo coronavírus, alguns estudos indicam uma certa atividade antiviral e moduladora na doença. Mas como que ela combate o vírus, então, dentro da célula? Ela tem alguns mecanismos de ação. O mecanismo de ação fechado, ele não é totalmente descrito, mas por mudar o ambiente dentro da célula, isso não deixa o vírus se replicar ou se multiplicar com muita eficiência. Lembrando que o vírus ele não tem uma célula, ele usa a célula do sistema imune para ele continuar reproduzindo. Então, quando esse sistema imune ele dá uma atividade descontrolada, ele reproduz de forma descontrolada. Por isso que as pessoas, às vezes, têm sintomas diferentes e prognósticos diferentes frente ao novo vírus, porque ele precisa da célula. Então, às vezes, o próprio sistema imune encarrega de reproduzir exagerado. Parece-me que a hidroxicloroquina e a cloroquina diminuem um pouco essa atividade de reprodução viral e isso pode estar melhorando alguns pacientes. Mas isso ainda não tem evidências científicas e isso polarizou a situação do coronavírus, né? Virou uma situação até política. Tem, inclusive, o presidente da República defende o uso da cloroquina, a comunidade médica, muitos médicos defendem que não, fala que não tem estudos embasados. Qual que é a opinião do Conselho? É o seguinte, um medicamento, ele precisa de passar por algumas etapas de estudo e é óbvio que a gente não tem o tempo para cumprir todas essas etapas, porque isso é muitos pacientes. O que a gente tem? A gente tem um estudo pré-clínico, ou seja, um estudo preliminar indicando essa atividade. Mas ainda, a total segurança, né, o uso, a dosagem ideal, a que mais compensaria o risco, o benefício, está sendo estudada. É como se você estivesse trocando o pneu com o carro andando, ou seja, é uma ação bem esporádica. Então, hoje o Ministério da Saúde está preconizando a hidroxicloroquina em alguns casos de moderado a grave, então só sob prescrição médica quando for para Covid-19. Hoje as farmácias não estão vendendo sem receita médica. É porque teve uma corrida às farmácias, né? Quando saiu essa questão da cloroquina, do uso da cloroquina, as pessoas foram às farmácias, inclusive esgotaram, né, esses medicamentos em alguns estabelecimentos e isso não resolve. E o pior, né? Você expõe a pessoas que têm uma real indicação, que está com lúpus, que está com malária, que está com artrite, ao desabastecimento. Então acaba que você piora as pessoas por um medicamento que ainda precisa ser estudado. E o Ministério da Saúde, né, o próprio governo está incentivando o laboratório do Exército, laboratórios privados a fazer uma produção para continuar esse uso ainda off-label, ou seja, um uso ainda experimental, tá? Lógico que é usado numa larga escala e com certeza teremos mais resultados nos próximos meses, né, comprovando ou não essa segurança. Alguns estudos indicam uma boa atividade, outros estudos indicam uma atividade ainda relativa em alguns casos. Então, por isso que é muito importante manter as medidas de controle, né, de disseminação da doença. Países que estão usando hidroxicloroquina estão mantendo também as medidas de controle,
E basta lembrar que os Estados Unidos usam a hidroxicloroquina e mesmo assim os níveis de mortalidade e contaminação ainda são muito altos. Então ela não é a solução, ela não é a cura para esse tipo de pandemia. O medicamento ele pode ser um atenuador, né, para possível diminuição da mortalidade e de outros problemas de agravamento da doença. E vamos falar então sobre os efeitos de quem comprou a cloroquina, que guardou em casa e vai decidir tomar esse medicamento. Ele pode matar uma pessoa? Pode até matar, principalmente pacientes que já têm uma tendência à arritmia cardíaca, pacientes que têm alguma sensibilidade ao medicamento, como qualquer medicamento. Ele pode ter efeitos colaterais e desnecessários, porque só o seu médico pode saber qual que é a hora ou não de utilizar-se a hidroxicloroquina. Ele ainda não existe nenhum protocolo preventivo seguro para o paciente leigo. Então, se você, né, fez o estoque na sua casa, procure as entidades para a doação desse medicamento para quem realmente está precisando. Principalmente os doentes de lúpus, malária ou artrite, porque eles estão desabastecidos. E vai ter o medicamento, quando necessário, indicado pelo médico, apenas assim pode-se utilizar a hidroxicloroquina, jamais por automedicação. A gente recebeu uma mensagem aqui. Vera Lúcia, a Ikego pode voltar a produzir a cloroquina? A Vera então conhece nosso portfólio, né? A Ikego já produziu a cloroquina há alguns anos. Hoje a Ikego ela tem uma suspensão para a produção e nossas unidades estão temporariamente paradas. A gente já teve tratativas internas para iniciar essa utilidade, mas ainda a gente não conseguiu aporte financeiro para as adequações fabris. Então, a curto prazo, a Ikego ainda não vai poder produzir a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Olha, mas realmente já produziu. Essa pergunta aqui é bem interessante. Bom dia, minha filha tem lúpus e faz uso deste medicamento, da cloroquina, né? Ela, no caso, fica imune à Covid-19 ou não? Ela é a Marina, lá de São Felipe, em Rondônia. Obrigada pela sua participação aí de tão longe. Vamos lá, a hidroxicloroquina ou a cloroquina não é uma vacina contra a Covid-19. Ou seja, não está imune, né? Então, quem toma esse medicamento, então, administrado para outras doenças, não significa que vai ficar ileso à contaminação do Covid-19. Perfeito. Então, se você está usando, né? Eu tenho artrite, eu tenho lúpus, vou sair na aglomeração porque eu não me contamino. Está errado. Mesmo que, então, eu vou tomar para eu ficar imune. Não existe ainda um protocolo de pré-exposição, né, seguro para a hidroxicloroquina. Precisa manter os cuidados, principalmente porque o problema não é só você, né? O problema são as outras pessoas que podem estar contaminando e ser o grupo de risco. Só reforçando, se você acompanha algum paciente aí que faz uso desse medicamento, não tome as quantidades, a dosagem que esse paciente toma, porque isso é específico para a doença dele, não tem nada a ver com a Covid-19. Perfeito. Os protocolos ainda de dosagem estão sendo estudados e o seu médico vai saber qual que é o melhor horário e a melhor dosagem para o seu caso. Tá certo, esse assunto é muito polêmico, né? Mas eu creio que essa entrevista foi bem esclarecedora. Eu agradeço a participação do Daniel Jesus, ele que é diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado de Goiás. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado a vocês, tenham uma boa tarde. Obrigado.